Sim, boa noite mais uma vez. É, Desejando a todos, né, uma tarde de reflexão, de estudo, como todos os domingos que estamos aqui reunidos, para estudarmos essa obra maravilhosa, né? Contos e Contos. E hoje nós temos a presença do nosso querido amigo Adson Macedo, que vai tratar do capítulo 14, intitulado Obsessão e Dívida. Mas antes, vamos passar a palavra para a nossa amiga Sunai, para ela fazer uma pequena leitura. O título é Retrato de Mãe, de Maria Dolores, onde diz: depois de muito tempo, sob os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinhos ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar no galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos. Expulsou-me, chamou-me monstro por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente: por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo, a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Uma nova existência de esperança, levar-te-ei comigo, a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante,
ou como quem se desagarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, o anjo celestial de quem presinto a luz. No entanto, ela, a fitá-lo, frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Maria Dolores. É uma mensagem muito forte e emblemática, né? Porque ela fala da mensagem do amor das mães. Ai, se não fosse das mães, o que seria de nós? Eu penso que o amor de mãe é aquele que mais se aproxima do amor divino, porque ela passa a ser co-criadora na natureza, com Deus, por gerar corpos para as almas que necessitam experienciar na Terra experiências que norteiem, que dê dimensões e ensine o amor. Então, mãe, essa mensagem é muito forte, muito impactante, porque ela mostra o verdadeiro papel da mãe. Ser mãe não começa aqui na Terra. É uma mensagem que mostra que ser mãe vem já das esferas espirituais. E Jesus disse que o espírito é como o vento, a gente não sabe de onde vem nem para onde vai, porque cada um tem sua história, cada um tem a sua mensagem, a sua construção vivencial. Judas teve a dele, mas, no entanto, ele não foi abandonado por muito tempo, jogado ao inferno. Ele foi resgatado por alguém que tem muito amor. E o amor faz parte da lei de Deus, né? Então, muito bonita essa mensagem. E vamos fechar os olhos, pedir ao nosso Mestre Jesus que nesse momento nos envolva nessa energia boa, gratificante, e que nós possamos estar sintonizados com a mensagem que vai ser proferida pelo nosso amigo Adson, e que todos nós possamos vibrar de forma positiva, que todos nós possamos, nesse momento, aprender a se curar através dos bons pensamentos, da mensagem edificante. Porque tudo isso é luz em nossos corações. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Então, gente, é com alegria, né, que a gente está aqui mais uma vez com esse querido amigo que sempre convidando, ele está sempre presente para dar a mensagem dele, o recado, né? Então, Adson, se apresente, fale um pouquinho de você e está entregue a tua missão essa noite, essa tarde aí. Jesus te ilumine, meu amigo. Muito obrigado, Alberto. Muito obrigado, Sonaide e amigos. Num rápido prolegômenozinho, né? Eu sou trabalhador do movimento espírita já há algumas décadas. Sou o maior beneficiado pela gentileza dos amigos que me convidam a desenvolver esses temas de iluminação para mim, principalmente. E sempre estarei disponível, porque, como disse, quando nós oferecemos algo de nós verdadeiramente, somos nós os primeiros beneficiados. Então, sabedor, né, dessa condição, agradeço à casa, à organização, desse momento de discussão, de estudo, com a presença dos colegas, para que todos nós juntos nos iluminemos. Como disse Alberto, nos autocuremos pelo estudo, não é? Pela mudança de
posturas para com a vida. Então, para iniciar nosso bate-papo, nossa conversa do estudo da noite, nos foi oferecido o tema, que foi o capítulo 14 do excelente livro Pontos e Contos, cujo tema é Obsessão e Dívida. E para fazer aqui uma rápida introdução com as minhas próprias palavras, não é, sobre o texto, para que possamos nós, a partir dele, discorrer e iniciar nossos comentários, eu me lembro que o senhor Lacerda era um organizador de trabalhos espíritas da instituição a que ele fazia parte. E ele era como dizia, ficou claro no texto, um comunicador, um dialogador com as entidades espirituais que se manifestavam, né, na sua casa. Porém, quando o assunto era obsessão, quando o assunto era essa relação íntima, não é, de muita vez subjugação que acontecia entre o espírito encarnado e o espírito desencarnado, ele era quem era chamado para dialogar. Naturalmente que com os amigos da casa, ele era doce e compreensivo. Mas com os desencarnados que estavam ali para a sua cobrança, ele era, nas palavras, digamos assim, do mentor que o acompanhava, ele era bastante duro. E talvez, para nossa própria compreensão, talvez equivocado, não é? Na forma, no método que utilizava para fazer ali o seu trabalho. E assim prosseguia ele na casa por longo tempo. Até que, em certo momento, o problema aconteceu não da sua porta para fora, mas desta vez o problema aconteceu da sua porta para dentro. A sua filha, então, como diz o texto, de 15 anos, manifestou uma anomalia, manifestou uma mudança de padrão, digamos assim, não é? Caindo muitas vezes, perdendo a consciência, coisa que alarmou toda a família. De pronto, Lacerda e sua esposa levaram esta menina para a consulta médica, que após a mesma, após a medicação, após os cuidados da medicina de então, nada aconteceu. Era espiritualista, espírita, conversava com as entidades e tinha, segundo o texto, magnetismo suficiente para avançar em seu trabalho. Via, então, a entidade que se aproximava da menina e, esperando a oportunidade, organizou em sua própria casa, semanalmente, como dizia o texto, reuniões de desobsessão. 1, 2, 3, diversas, a ponto de, depois de 10 meses de trabalho, o espírito comunicante pôde, de pronto, poder falar. E quando falou, o senhor Lacerda
impôs, repetiu a sua forma de pensar rude, enérgica para a entidade, dizendo que ali ele não poderia continuar e que ele deveria interromper, não é, esta proximidade com a sua filha. Porém, a entidade informou ao senhor Lacerda que tratava-se de relação antiga, de séculos em verdade, com a sua menina, e que ele também, como dizemos nós, quando estamos falando entre os nossos, tínhamos culpa no cartório, que ele também participava da dívida, digamos assim, não é? E ele tinha sido um dos responsáveis pela sua, no caso do espírito, pela infelicidade daquele cobrador que ali estava. Recebeu, então, comunicação, não é? Do espírito amigo que o acompanhava. E ele reiterou a necessidade deste trabalhador, o seu Lacerda, de ser mais leve, de, como diríamos nós, na nossa linguagem habitual, pegar menos pesado, não é assim? Quando num adiantar, digamos assim, da relação ali obsessiva, a menina entrou num processo, como diz o texto, comatoso. Imagino que é um coma. Perdeu ali a consciência de forma mais permanente. Claro que ele era pai. E como pai, que pai, meu Deus, não se atormenta? Que pai não sofre ali também, não é? E, sendo assim mais enérgico, utilizando os seus recursos magnéticos, buscou o afastamento da entidade, não é? Gerando a piora do quadro da filha. Quando o espírito que o acompanhava, o seu orientador, informa para ele de que daquela forma não seria possível avançar com o processo de ajuda a todos os partícipes daquele drama, porque aquela entidade estava ligada, como disse, à menina de uma forma tão visceral que, se continuasse ausente da sua proximidade em poucas horas, ela entraria em óbito. Veja que é uma situação de extrema aflição, não é? Quando diz ainda para o trabalhador que ele não se sentisse humilhado, porque necessário seria repensar a forma como ele, como dizer, enxergava as entidades necessitandas, porque daquela forma seria então a única forma de ele poder ajudar a sua filha, o que procedeu. E assim termina de forma muito elucidativa, não é? Nessa introdução rápida que fiz, o tema da noite, que abre, meus amigos, uma questão especial para mim e para todos nós, com certeza,
que é a relação que temos de tamanha proximidade com o mundo espiritual, a ponto de termos termos a afinidade, termos a proximidade, não apenas para as questões que possam nos ajudar, mas sim que haja as devidas cobranças, as devidas relações, entre aspas, negativas, que nós conhecemos demais, não é? No ambiente espírita, como obsessões. Inclusive, o próprio Kardec estudou demasiadamente, detidamente sobre esse assunto, de forma que nós hoje podemos entender que existem 3 tipos, basicamente, de obsessões, dessas relações viscerais, como vamos discutir no encontro dessa noite. Onde podemos dizer que, em termos simplificados, o que é obsessão, senão a influência de mente a mente que temos para com os espíritos encarnados ou desencarnados, sendo ela uma obsessão, uma relação de obsessão simples, onde essa proximidade acontece, esse influxo de mão dupla acontece, onde o espírito interfere na mente, nos pensamentos, como sugestões. Mas, ampliando este cenário, podemos ter a fascinação, onde, nessa segunda categoria, esta sugestão, ela acontece de uma forma mais persistente. E o espírito, no caso encarnado, não percebe que está ali sob o mantenimento da sugestão continuada e age em conformidade com uma outra inteligência, com a forma de pensar de uma outra inteligência que está ali próximo no seu campo mental. Mas há casos ainda de que essa relação, essa proximidade mental acontece de uma forma muito mais próxima, que é a subjugação. Onde, como podemos até imaginar que o caso da menina do texto seja um caso como este, onde a criatura não apenas está ali absorvendo as sugestões da entidade que a domina, mas age muitas vezes sendo podada com a sua vontade. Ela ela cede a sua vontade à vontade do espírito obsessor, que a domina completamente. Então, amigos, que é a obsessão, senão esta influência de proximidade mental entre as criaturas, e que para muitos, para aqueles que ainda estão descobrindo que este tipo de atuação possa existir,
para o mundo, que à margem do mundo dos estudantes como nós, da doutrina espírita, temos a humanidade entendendo que estamos envoltos daqueles que primeiro foram, desencarnaram e estão próximos a nós. A ponto de o próprio Kardec, no Livro dos Espíritos, quando, na questão 459, pergunta: influencia os espíritos em nossos pensamentos e atos? É possível que as entidades espirituais estejam assim tão próximas a nós? E ele responde: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Assim, amigos, sabedores então de que, como uma peça de quebra-cabeça que tem o seu formato específico, nós atendemos a sugestões específicas, sabemos que, como disse Kardec, o mundo espiritual age permanentemente em nós outros, influenciando-nos, fazendo com que as nossas inclinações sejam objeto deste gancho que vai linkar, que vai ligar a qualidade de espírito que a nós se aproxima, para mantermos assim os nossos pensamentos. A exemplo do texto, este link, como sabemos agora, pode levar a questões de ordem orgânica, porque a mente não controla o corpo. E como é exemplo do texto da noite, o fato da separação deste espírito, a menina produziria o seu desencarne. Veja vocês a estreiteza ou o agudamento, digamos assim, da relação entre estas entidades. Se muita vez nós mesmos dizemos que uma coisa ou outra que fazemos, opa, isso daqui foi sugestão de alguém, como se nós não produzíssemos os nossos próprios pensamentos, e que poderemos nós também sermos os obsessores das entidades outras, nós justificamos, não é? De que uma ação, um pensamento foi uma sugestão e que aquilo não nos é habitual. Mas o que importa? O que vai ser registrado, usando a brincadeira, nos autos, é de que nós que praticamos. Então, se nós praticamos, a responsabilidade dos pensamentos, dos atos, das ações é nossa, não é? Então, amigos, o tema desta noite nos abrilhanta o assunto sobre a responsabilidade e dessa questão tão essencial ao estudante da ética de Jesus, que é a colheita,
após o plantio. A colheita após o plantio. Mas, meu Deus, o que é que isso tem a ver com o tema da noite para falar sobre obsessão e dívida? Obsessão, dívida e plantio e colheita, o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque, amigos, na moral de Jesus, na ética de Jesus, a justiça, com J maiúsculo, a justiça que é a justiça verdadeira, digamos assim, aquela que vai além do corpo físico, aquela que vai além do registro material, aquela que vai além dos séculos, é aqui, é a reguladora de tudo isso que nós falamos. Porque quando devemos a nós e a outrem, é registrado em nossa memória espiritual todos os delitos, todos os fatos, como as boas práticas também. Mas quem deve não precisa repor. Quem pega, por exemplo, um empréstimozinho na instituição A ou B e recebe o seu boleto para pagar, não recebe este boleto exatamente no seu e-mail, no seu WhatsApp, hoje em dia, não é? No endereço que ficou registrado para o recebimento, pois se conosco funciona tão bem, que dirá nos mecanismos que regulam essa justiça, ou melhor, que são regulados, né, por essa justiça no mundo espiritual. Assim, amigos, os boletos das nossas dívidas do passado são enviadas e recebidas por nossa consciência. E verdadeiros advogados, juízes, promotores, vamos dizer assim, amigos espirituais, nos ajudam a planejar o pagamento destes boletos e finalmente encarnamos. Mas existe a dívida, não é? Eu contraí a dívida. E aí, um especialista, se fosse financeira, né? Um especialista financeiro não nos ajuda a como melhormente quitar a dívida? Assim é com os amigos espirituais. E estes diversos senhores, esses advogados que empenharam o seu nome para que nós pudéssemos aqui estar trabalhando na seara de Jesus, vivendo a experiência da quitação destes boletos, nos permitem que possamos pagar ou possamos quitar estes boletos de forma integral, sem deixar dívidas. Por isso que, amigos, aqueles que fazem parte do pagamento ou aqueles a quem devemos estão conosco. Porque a coisa é de verdade. O desconto do boleto só vem quando Deus, com a sua bondade infinita, nos faz aproximarmos-nos
daqueles a quem tomamos de assalto, muitas vezes, os bens da alma, que agora vamos ressarcir. E se no passado eu constrangi Alberto, Sunaide, Vera ou quaisquer outros amigos que aqui estão nos acompanhando nesta conversa, natural é que em momento oportuno eles participarão do recebimento do boleto. Não é assim, amigos? Então, não podemos estranhar o que já funciona na Terra funcionar muito bem, de forma, eu diria, perfeita no mundo espiritual. E nós sermos beneficiados, mesmo que não queiramos, né? Mesmo que queiramos que a dívida seja esquecida, mas quem precisa receber, quem necessita lavar a alma e o coração, os cobradores que batem na nossa porta e que precisam receber, eles estarão lá com a permissão de Deus. Ninguém aqui pode duvidar de que é com a permissão de Deus. O que não é com a permissão de Deus é o desequilíbrio, a violência, no sentido não de impedir, mas de manter para a nossa orientação a ética de Jesus como regra para este pagamento. Por isso, amigos, muita vez a colheita que nós falávamos há alguns minutinhos atrás, ela não é tão saborosa. O milho do milharal é assim um pouquinho pálido, né? Em vez de ser amarelinho, lindo, parecendo ouro. Às vezes é negro e de sabor amargo. Porque em momento outro, nós acabamos com o milharal de alguém. Acabamos com a emoção de alguém. Acabamos e trouxemos prejuízo financeiro a alguém. Ou simplesmente fomos artífices da dor de alguém. Então, o milho da colheita vai ser saboroso hoje como? Se mesmo na terra o boleto, como disse, chega no lugar certinho. Como, amigos, como esperar que este milho seja docinho, né, saudável e amarelinho? Agora, atenção, não quer dizer, entretanto, que quando esta dor chegar no boleto, com a cobrança devida, nós tenhamos que fugir. Nós tenhamos que recusar, dizer assim, é aí a casa de Adson, aí eu lá atrás da cozinha, finjo que estou doente. Não, não é daqui não. Aqui é da casa de Alberto Pina. O endereço está errado, vai para lá. Isso não vai acontecer. Porque, como disse, amigos,
é de mente para mente, é de coração para coração. Assim, este boletinho da dor vai chegar no lugar certo, mas com coragem, com a responsabilidade que nos cabe exercitar, nós, em vez de fugir, enfrentamos. Em vez de negar, assumimos. E em vez de recusar, pagamos com a ajuda do juiz dos juízes, do legislador das nossas consciências, que é Deus, pedindo forças para sermos corretos dessa vez, né? Porque antes, sermos corretos agora. E assumirmos a dívida, seja lá qual for, seja financeira, seja emocional, seja afetiva, seja o que vier. Que nós assumamos, buscando sempre com a ética de Jesus pagar a dívida daquele que bate na nossa portinha, toque, 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 e dividindo em prestações, em boletos que nos vão cobrar na devida frequência, nós saudamos tudo. Com coragem e disciplina. Então, amigos, o intercâmbio mediúnico, a cobrança daqueles que, como nós, também amam, também necessitam, também precisam de atenção. Existe. E que a única diferença é que são eles que estão cobrando a nós, da mesma forma como nós já cobramos. Seguramente. Nós todos já cobramos. E podemos voltar a cobrar. Sabe por quê? Você sabe por que eu tenho esta certeza tão forte comigo? Porque enquanto estamos encarnados, a nossa máscara do sorriso, ela está como que presa, garantindo-nos as relações sociais. Mas, no mundo espiritual, que sabidamente tem esse viés de verdade, onde os espíritos nos leem, não pelo que apresentamos na face, mas por nossos pensamentos e emoções. Eles sabem quando nós somos equilibrados ou não. Quando nós somos os autores da ruína ou não. E aí, se não temos na bagagem de que hoje estamos plantando, colheita, não falei sobre colheita? Quando nós não colhimos este equilíbrio e voltamos à nossa casa sem estes alforjes dourados, nós mantemos aquilo que somos lá e nos desequilibramos. Pedindo, brigando, obsediando. E aquele que era alvo da insistente obsessão, alvo do petitório mental permanente, vira autor. Que bonitinho. Então, amigos,
é importante, é essencial. Não nos esqueçamos de que o perdão, esta palavra tão comentada, esta palavra tão repetida, mas esta palavra tão pouco assimilada, ela seja uma meta para todos nós, que diariamente somos alvo desta multidão. Como é que Paulo dizia mesmo, gente? Eu estou me lembrando aqui desta nuvem de testemunhas que nos acompanham a todo tempo. E se conseguirmos, e eu quero conseguir também, se conseguirmos perdoar, se conseguirmos a pouco e pouco nos esforçar e nos habituarmos, nos habituarmos, disse eu, a enxergar aquele que pede como alguém do nosso coração, ou pelo menos como alguém igual a nós, por isso que chamamos de irmãos. Vamos receber. O problema da obsessão no mundo como coisa das mais naturais, de forma até, de modo até a superar o problema da obsessão de forma tão natural como tomar uma pílula ou beber ali um remédiozinho. O problema é que na nossa condição de espíritos endividados que não gostam muito do remédiozinho oferecido por Jesus, tomar esse remédio é amargo. Ainda. Tomar essa pílula é sofrível. Ainda. Não é? Mas sempre há tempo. Não é? Porque quando o processo obsessivo já está instalado, já figura na nossa mente o link de internet de altíssima velocidade, de pensamento a pensamento, nós necessitamos mudar, não como o Lacerda da história fez, virar o jogo, né? Não como o Lacerda da história fez, a força, objetivando apenas as palavras como material para fazer essa quebra de conexão. Não, é muito pouco. Precisamos mudar aquilo que nos liga aos amigos sofredores, que muitas vezes é a nossa responsabilidade. E aí, para mudar isso, né, só pagando o boleto, né? Se eu tenho que pagar R$500 e só pago 300, tem um errinho na conta aí, né? Que alguém tem que administrar, alguém tem que, vamos dizer assim, fazer fazer aí a avaliação para a gente, né? Mas os 200 ainda tem que ser pagos. Então, amigos, em termos simplificados, em termos, digamos assim, simples, quase mínimos, com a minha própria emoção, acho que esse pode ser uma boa alternativa para o que nós falamos aqui sobre o texto da noite. E, como dizem, né, os espíritos, para que este link, então, possa ser simplificado,
ou pelo menos, ou melhor dizendo, não apenas simplificado, mas ser resolvido apenas mudando aquilo que nos liga pela reforma, o que, amigos? Íntima. Que este sim é o nosso desafio, não é? Então, esse era o conteúdo, né? De que, de forma muito rápida e simples, nós pudemos aqui expor, e passo a palavra aos amigos da mesa para avançarem com o trabalho. Pelas imagens, parece boa noite mais uma vez, meus amigos. Maravilhosa, né? As palavras de Adson. E é com gratidão que a gente recebe essas mensagens bem lúcidas, bem edificantes, né? Como nós temos aí 7 minutos e meio, vou passar a palavra para a Sunaide para ela ver se tem alguém que quer acrescentar, fazer alguma pergunta. É interessante o capítulo, não foi? O conto sobre a questão da obsessão, a forma, mais uma vez, né, de dialogador que a gente está estudando nesse livro, a forma como tem conduzido, né, alguns trabalhos. E a gente também vê a consequência, né? Teve, não me lembro agora o nome do título, o qual o dialogador ele também era muito incisivo, né? Esqueci um pouco dessa parte amorosa. Algum irmão gostaria de contribuir, questionar, perguntar alguma coisa? Isso é um bom sinal, quer dizer que a coisa foi bem, né? Tá bem claro para todo mundo. Não, esse capítulo de obsessão é muito bom, né? Porque, assim, é uma forma, seu Pedro sempre diz assim, para participar de uma reunião de obsessão, ser um dialogador numa reunião de obsessão, tem que ter muito amor, né? Tem que ter muito amor, porque são espíritos que as pessoas veem como espíritos ruins, maus, perseguidores, mas são espíritos que sofreram, né? Sofreram alguma ação de outro, né? E pela ignorância ainda, por não conseguir perdoar, vem cobrar essa dívida, né? E nós temos que pagar. Infelizmente ou felizmente, temos que pagar, né? Somos devedores. E Deus é tão misericordioso com a gente que dá as oportunidades da gente do trabalho, né? De realizar o trabalho, da modificação, da transformação moral. E muitas vezes a gente perde essa oportunidade, né? Então, ser um dialogador não é ser um acusador, né? É agir com amor, com sinceridade, com humildade, com aqueles que sofrem, porque eles perseguem, mas eles sofrem, né? Eles sofrem, eles têm os sentimentos ainda. Então, se nós agirmos de uma forma agressiva para com eles, eles vão devolver da mesma forma para nós, né? Mas se a gente agir com amor, com simplicidade, com humildade, eles vão sentir e vão procurar se modificar, né? Só isso. Ok. Sion levantou a mão, esteja à vontade, sim. Boa noite, Adson. Prazer imenso em revê-la, né? Trazendo aí para nós profundas reflexões. Eu cheguei há pouco, estava no centro, mas deu tempo ainda de pegar um pouquinho dessa janta para a noite de domingo. Eu hoje estou um pouco rebelde em relação aos cobradores.
Por quê? Eu estudo Espiritismo há 26 anos. E por muito tempo eu até aceitei que aquele que batia em minha porta cobrando algo é porque eu devia. Hoje eu me recuso a pagar se não apresentar a dívida. O que eu comprei, o que foi que eu causei. Porque no Espiritismo nós aprendemos que temos dívida, temos cobradores, temos obsessores, mas a cada dia que nós vamos nos aprofundando dentro desta doutrina maravilhosa, esclarecedora, nós vamos nos tornando, eu não sei se é um pouco rebelde, né? Ou é um pouco exigente. Mas, enfim, eu acredito que toda dívida deve ser paga sim, mas o credor deve apresentar a causa da dívida ou o produto qual eu furtei, o qual eu comprei, o qual eu estou devendo. Então, eu ultimamente tenho refletido muito sobre isso. Ultimamente, eu estava até comentando, né, antes, ao Alberto e os demais que nos acompanham na sexta-feira, os estudos da Psicologia Joana de Ângeles, que a Delá Novaes, né, há 20 anos mais ou menos, ele já chamava atenção sobre isso, quando ele traz aquele conto de dois obsessores, ou dois cobradores que chegam à sua residência exigindo dele a atenção pela dívida que ele causou em vidas passadas, e ele pede para que esses cobradores apresentem, diga qual foi o prejuízo que ele causou em vossas vidas. E ele simplesmente diz que não importa, o importante é que ele deve. Ele diz, eu não pago. Eu não pago aquilo que eu não sei, eu não pago aquilo que eu não tenho consciência. Então me faça lembrar pelo menos qual foi o mal que eu causei a vocês. Então eu vejo que eu estou me tornando um pouco rebelde dentro dessa questão dos cobradores das minhas dívidas. Não é que eu esteja negando que eu devo, é que eu quero prova se realmente eu devo, né, Adson? Claro, eu vou ser bem rápido aqui, aproveitando você também reflete do que eu vou dizer. Como existem vários tipos de níveis de devedores, tá? Tem aqueles que têm mais consciência que eles não têm, tem aqueles que já pagaram a dívidas, né? Tem esses níveis. Então, quem já está na situação que deve menos, fica assim nessa posição sua, né? Vamos dizer assim, porque a consciência vai realmente se adequando às leis de Deus. Então, tem aqueles que devem muito mesmo e ficam meio que desesperados. Nós, a gente deve, vai pagando, né? É só isso que eu queria trazer aqui, concordo assim, com a sua reflexão. A boa coisa é que o pagamento dessa dívida, ela acontece com uma organização de que não vem do credor para nós, vem nas próprias leis divinas. O credor está pedindo que nós, de uma forma violenta, muitas vezes, mas não é assim que Deus quer, não. Existe uma ordem, existem critérios, não é? Que são respeitados, digamos, a justiça com J maiúsculo, né? Então, nós pagamos essas dívidas no plano da consciência. Por isso, desenvolver a paciência, por isso é tão importante desenvolvamos as virtudes que o Cristo nos orienta a buscarmos. Porque a dívida vai ser paga de formas que nos chegarão e que nós, muitas vezes, não saberemos que é para aquilo, ou para aquilo, ou para aquilo. Não. Não. As coisas acontecerão onde nós poderemos apenas aceitar, não é? Ou sermos, não diria que ingratos, mas revoltosos. Por exemplo, o Cinho falou agora, né? Achei bem interessante. Ah, não, mas você me diga então de que eu te devo. Muitas vezes não é importante. Por quê? Porque este devedor vai ser conduzido de uma forma adequada para a convivência doméstica,
vai voltar como filho, vai voltar como, né? Existem leis, nós não estamos perdidos para pagar para o agiota. É para o agiota que a gente pegou, vai pagar? Não. Nós vamos quitar esse pagamento que nós falamos, essa forma repetitiva que nós falamos, é para nossa consciência, porque a consciência sabe. A consciência sabe até que ponto, muitas vezes, que prejudicamos. Não é assim? E no mais é orar, pedir orientação para quem pode nos ajudar, que é sempre a Jesus, não é? Para que as coisas que nós não nos lembramos, não é? As coisas que nós desconhecemos neste momento, por força do esquecimento, graças a Deus, elas se resolvam. Elas se resolvam por leis adequadas, não nunca pela violência. Por exemplo, um espírito como sai da obsessão simples e entra na subjugação. Então a pessoa para de andar, por exemplo, a pessoa tem problemas nos rins e vocês acham, amigos, que é desta forma, através da violência muitas vezes, não é? Que vamos dizer assim, as coisas são resolvidas de forma permanente? Não. Porque senão você criaria um outro problema, não é? Você tem um problema, vai criando outro, vai criando outro, vai criando outro, vai criando outro, vai criando... Não é? E não é assim. Não é assim que nós vemos que as coisas acontecem, não é? Então, eu acho que sem polemizar, é mais ou menos esse meu pensamento. Senhor Agenor. Boa noite a todos. Eu estava aqui refletindo e ajudando aqui ao meu amigo Adson. Ele falou tanto de milho, me lembrando do São João, dessa colheita. Aí a gente pode trazer aqui, como Kardec refere-se no livro Céu e Inferno, né, sobre dívida. Mas o contexto de Kardec, da doutrina espírita, não sei se vai ser o mesmo desse livro, desse texto, quando ele chama de dívida, desse código moral, né, ele se refere a um débito moral, que é contraído perante a lei de causa e efeito. Então, aí, a Adilson fez metáfora muito bem, empregou as metáforas muito bem, para que a gente saiba que a gente deve a alguém, ou a fulana, a gente vai ter que pagar, que a duplicata chega, que tudo, enfim, para que talvez essa metáfora dele, para algumas compreensões, atinja. Mas a gente sabe que na doutrina espírita, e ele colocou esse milho, aí eu me lembrei quando Jesus disse que a plantação, né, é livre, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, há esse entrelace que a gente precisa entender, e dívida é nesse sentido. Então, eu entendi muito bem, e a gente sabe que o que foi feito, a delinquência, que somos ainda delinquentes na lei, ela vai ter que ser cumprida. Nós vamos ter que comparar. Então, e se isso é um débito moral, vai nos avexar bastante. É que nem a música, se não se aveste não, mas tem que se avexar mesmo. Amanhã pode ser outro dia, mas a gente precisa melhorar constantemente. Agora, rapidamente, nesse texto, em termos de obsessão, eu acho que do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, a obsessão mais cruel, se a gente pode dizer assim, é a subjugação. E na subjugação, Kardec não coloca como ele colocou esse estado camatoso, ou comatoso. Eu acho que teve um exagero do escritor, porque esse processo, ele
paralisa a vontade do médium, mas jamais imobiliza o médium. Entende? Então, quando a gente chegar na lição do livro dos médios, a gente vai ver que a obsessão, nesse processo, ele vai paralisar a vontade, vai paralisar dentro do corpo do médium, e o médium, às vezes, faz coisas esquisitas, que a gente diz assim, poxa, pai, a gente não é disso, por que está fazendo isso? Então, eu posso fazer isso dentro de um processo obsessivo de subjugado, mas o estado de imobilidade, de comatoso, como ele diz, de estado de coma, eu acho que, com todo respeito ao autor, ele teve um exagero muito grande aí, que não existe isso na literatura de Kardec, não. É isso que eu queria colocar. Você lembra, Agenor, eu lembrei agora aqui que Divaldo, eu não sei quem foi, eu não sei se foi com ele, mas... Ah, não, lembrei aqui, foi um irmão de Divaldo. Teve alguma situação onde ele parou de andar. Vocês lembram disso? Ele ficou paralítico. Eu estou equivocado, amigos? Vocês lembram também dessa situação? Onde ele parou de andar. Foi o próprio paralisia tem. Mais de paralisia de viver no estado de coma, como ele narrou aí, é difícil, e não existe, ainda eu pesquisei na revista Espírita e tudo, quando você estava falando, agora uma paralisia de você ter um momento de não andar, ou até de não falar, isso, agora imobilizar no estado de coma, essa não tem na literatura espírita de Kardec, não. Pronto. Eu imagino, Agenor, que, assim, quando você tem uma pedra e você sulca essa pedra com um cinzel, você... eu li isso, não sei, acho que foi no Evangelho. Você deixa uma marca mais forte, não é? Se você passa 3 vezes, 1000 vezes, 2000 vezes aquele objeto metálico na pedra, você deixa um registro do arranhão mais nítido, mais firme, não é assim? Eu entendo que essa é a minha percepção. Eu entendo que há um envolvimento orgânico, sim. Eu entendo que existe aí uma situação de tamanha entrega, não é? Que as funções, vamos dizer assim, algumas funções biológicas, elas podem ser afetadas, não é? Quero acreditar que o autor, vamos dizer assim, falou daquilo que passou a mensagem real, né? Mas eu acho que, assim, é possível, eu entendo que seja possível em casos de uma permanência do problema, não é? Mais visceral. Entendo que nos dias de hoje, em função de tanta informação, da difusão das luzes evangélicas, isso daí esteja cada vez mais sendo apagado, mas que seja possível, eu acho que são opiniões, estamos aqui falando sobre nossos entendimentos, eu acho que pode acontecer. Ok, a gente está falando justamente em termos de interpretação, né? Exato. Em termos de interpretação. Então é o seguinte, que pontos e contos, a gente sabe que eu posso contar algo dentro de um ponto e aumentar dentro de um processo. E quando a gente chega na época que o autor não tinha uma visão, a gente trabalha em cima desse sentido da lógica. O autor ele não tinha conhecimento da doutrina espírita e não seria no mundo espiritual que ele ia ficar craque na doutrina espírita, né? Então, a gente tem que ver isso também. Então, alguma orientação, alguma visão, aí eu não estou dizendo que isso, agora, dentro da literatura kardecista, esse estado de coma, e eu procurei, se a gente quiser pesquisar isso, é muito interessante, esse estado de coma,
Senão o médio ia ter medo, meu irmão, e não ia ter mais médio na face da terra. Ave Maria. Não ia ter mais Vamos mais observar médio. juntos. A gente Vamos precisa pesquisar juntos. A gente precisa entender isso, porque senão é uma forma de atemorizar a mediunidade, né? Eu não estou querendo dizer que ele está errado, eu estou apenas dando meu depoimento, meu entendimento, não estou dizendo que eu também estou certo, entendeu? Agora, é isso que a gente precisa entender, porque um tema desse, a gente tem que realmente buscar fundo. Agora, só fazendo aqui uma observação que me ocorreu aqui nesse momento. O autor falou especificamente, ele não falou coma, ele falou comatoso. Isso que pode chegar a levar ao desencarne. Então, mas essa é a paralisia de coma, como a gente entende, isso na subjugação, que é a mais potente, não ocorre, com certeza absoluta. Não ocorre. É só a gente pesquisar para ver que nesse estado não ocorre. O coma já é uma coisa orgânica, como você referiu, de uma doença, de alguma coisa, que a gente pode ter esse processo. Mas não por causa de mediunidade, nem por obsessão. Isso não teria sentido, né? Muito bem. Aí seria a incoerência da divindade conosco, né? Pelo fato eu já tive no estado de realmente, você tinha, sem poder movimentar a minha perna. Eu já tive esse processo, que eu tive um processo obsessivo muito terrível. Mas já chegar ao ponto de coma, no momento, até que me prova o contrário, só esse aspecto que eu fico com minha dúvida, entendeu? Uhum. Com esse texto, mas com Kardec não fico, não. Ok. E assim, pessoal, nós vamos chegando ao término, né, do nosso estudo. Agradecer mais uma vez a Adson pela colaboração, aos demais irmãos também por estar aqui conosco, pelas contribuições, as observações que são importantes, né? Para a gente também pesquisar, questionar, pensar. Isso é muito bom. Então, eu peço a gentileza, senhor Adalberto, faça a prece final nossa. Neste momento, vamos silenciar nossas mentes, agradecer a Deus e buscar força sempre para continuarmos em busca desta trajetória, procurando a cada dia modificar as nossas condições morais para melhor, conforme nos ensina o Mestre Jesus. Que sejamos sempre abençoados e iluminados pela luz do Mestre, e que possamos seguir este roteiro de amor e de paz. E assim agradecemos na noite de hoje por essa mensagem, por estas reflexões, que é um trabalho que vamos buscando interiorizar para a nossa conduta moral mais aperfeiçoada. Que a paz, Mestre amado, envolva, proteja e fortaleça a todos, hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Que assim seja, em nome de Deus e da espiritualidade. A gente dá por encerrado o estudo da nossa noite. E também agradecer em nome de seu Mário, que não pôde abrir o microfone, que lá na rua dele está com muita zoada, viu? Mas que manda um abraço a todos vocês e agradecemos e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir.